Vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje está muito interessante, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para concursos públicos, que é a questão da possibilidade ou não da nomeação e posse de forma imediata para candidatos subjúdice, que é aqueles candidatos que em algum momento ali das fases do certame do concurso público foram eliminados e tiveram que entrar na justiça pleiteando a sua reintegração ali nas fases do certame. Então ficam ali na condição de subjúdice. Aí vem a seguinte questão: esses candidatos, depois de passar as fases ali do concurso e chegar no momento de nomeação e posse, eles possuem o direito imediato de terem ali a nomeação e posse. É uma questão muito interessante. Se formos observar a jurisprudência majoritária do STJ e STF, dizem que candidatos subjúdice não teriam o direito à nomeação e posse de forma imediata, porém teriam a reserva de suas vagas e, depois do trânsito em julgado de seus processos, aí sim teriam o direito à nomeação e posse. Tá ok? E por que isso? Porque a jurisprudência majoritária e a administração pública, em geral, entendem que a Lei 9.494 de 97, lá no seu artigo 2º-B, diz que só pode haver inclusão na folha de pagamento de despesas de determinadas sentenças quando essas sentenças transitarem em julgado. Então, despesas que devem ser incluídas em folha de pagamento e essas despesas vêm de sentenças que ainda não transitaram em julgado, então essas despesas não poderiam ser incluídas na folha de pagamento. Então, basicamente, esse dispositivo normativo baseia, fundamenta essa decisão, essas decisões da jurisprudência, tanto em âmbito de STF como em âmbito de STJ e o entendimento ali da administração pública. Porém, existem decisões também que permitem a nomeação e posse imediata do candidato subjúdice. Por quê? Porque entendem que esse dispositivo normativo desta lei, que eu acabei de falar anteriormente, ela se refere a prestações vencidas que a administração pública teria que pagar. Como o ato de nomeação e posse não se refere a prestações vencidas, mas a uma prestação de serviço que o candidato vai ali dar à administração pública, e a administração pública vai remunerar aquela prestação de serviço, então não entraria aí no conteúdo, no bojo desse dispositivo normativo da Lei 9.494 de 97. Então, esta lei não atingiria a questão dos candidatos subjúdices, a questão da nomeação e posse dos candidatos subjúdices, mas são decisões isoladas, tá ok? Interessante também que o STJ tem decisões que caberia sim a nomeação e posse imediata dos candidatos subjúdice, desde que o candidato passasse por todas as fases do concurso e a única celeuma jurídica, o único entrave jurídico seria a questão da nomeação e posse, ou seja, o candidato, por algum motivo, alguma circunstância, teve algum problema quanto à questão da sua nomeação e posse, e esse foi a única celeuma. Então, ele peticiona pedindo apenas exclusivamente a nomeação e posse. Então, nesse caso, o STJ tem decisões que entendem que poderia sim haver a nomeação e posse de forma imediata antes do trânsito em julgado do processo. Tá ok? Outra coisa interessante também: às vezes o candidato subjúdice ele tem uma sentença, um juiz que ele entende que cabe ali a nomeação e posse imediata a partir da sentença, e o candidato ele quer de forma ali já cumprir a sentença do juiz.
E o que é que acontece? Se formos observar o artigo 496 do CPC, o novo Código de Processo Civil, diz que as decisões contra a fazenda pública, no sentido de obrigação de fazer, que é o ato de nomeação e posse, que é uma obrigação de fazer, essas decisões elas têm que passar pelo reexame necessário, ou seja, uma sentença que determina a obrigação de fazer da administração pública de nomear e empossar o candidato subjúdice. Essa sentença, essa decisão tem que passar pelo reexame necessário, conforme o artigo 496 do CPC. E que reexame necessário é esse? É o processo ser reexaminado pelo Tribunal de Justiça. Então, durante esse reexame necessário, a sentença ali que dá direito à nomeação em posse, ela não surte efeitos concretos, ou seja, ela fica ali esperando até o tribunal reexaminar essa sentença, tá ok? Conforme o que diz o artigo 496 do CPC. E a única exceção a esse reexame necessário seria a lei de mandado de segurança, porque lá na lei de mandado de segurança, artigo 14, parágrafo 3º, diz que se houver uma sentença ali favorável quanto à nomeação e posse do candidato subjúdice em mandado de segurança, poderá se fazer ali o cumprimento provisório daquela sentença, mesmo sem o reexame necessário. É a única exceção que tem quanto a essa questão do reexame necessário. Sentença em mandado de segurança determinando nomeação e posse de candidato pode ser cumprida provisoriamente antes do trânsito em julgado, né, sem ter que passar pelo reexame necessário. Tá ok? É a exceção que observamos processualmente ali no artigo 14, parágrafo 3º da lei do mandado de segurança. Então, resumindo quanto a essa questão da situação dos candidatos subjúdices em relação à nomeação e posse, STJ e STF entendem de forma majoritária que a nomeação e posse imediata desses candidatos subjúdices não poderiam ser de forma imediata. Por quê? Porque a decisão que resguarda ali a situação jurídica deles é a título precário, ou seja, pode ser modificada a qualquer momento, ou seja, não existe ali um ato jurídico perfeito. Então, como não existe ali o ato jurídico perfeito, são decisões de natureza precária, então teria que se esperar o trânsito em julgado do processo. E o que é que aconteceria? A vaga desses candidatos seriam reservadas pela administração pública, e quando houvesse o trânsito em julgado de seus processos no sentido de sentenças favoráveis, aí sim o candidato teria o direito à nomeação e posse. Porém, todavia, existem decisões isoladas, podemos observar do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como de alguns juízes singulares, que caberia a nomeação e posse de forma imediata antes do trânsito em julgado, porque a Lei 9.494 de 97, artigo 2º-B, não se aplicaria à situação dos candidatos subjúdices, porque a administração pública não estaria pagando ações vencidas, mas pagando uma prestação de serviço daqueles candidatos. Então, não entraria no dispositivo do artigo 2º-B da Lei 9.494/97. Então, eles poderiam ser nomeados e empossados de forma imediata. Porém, mesmo que houvesse uma sentença desse tipo, existe a questão, cabe frisar, do reexame necessário, porque o artigo 496 do CPC diz que cabe o reexame necessário, ou seja, o Tribunal de Justiça tem que reexaminar a sentença para que ela surta os seus efeitos. A única exceção, como falamos, é o mandato de segurança, no qual, se houver uma sentença em mandato de segurança favorável à nomeação e posse do candidato subjúdice, ela pode ser executada provisoriamente, cumprida provisoriamente, sem ter que passar pelo reexame necessário, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido esse tema muito interessante para os candidatos subjúdices, e até o próximo vídeo.